galera, beleza? Estamos aqui para gravar mais um podcast da Create e hoje para falar sobre o Vale do Silício. Está aqui o Gustavo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu, a Cacau e o Andrews, nosso CTO da Create. E aí, galera, boa? Bom, vamos falar do Vale do Silício. Eu estive no Vale do Silício semana passada, fiquei lá para fazer um bootcamp de inteligência artificial, né? Eu faço mestrado em inteligência artificial em Roma, na Roma Business School. E eu queria falar um pouquinho só de tudo que eu vi lá sobre tecnologia e trouxe a galera aqui pra gente discutir um pouquinho sobre isso. Sério, foi absurdo, assim, a experiência e tudo que eu vi sobre inteligência artificial lá. Absurdo, assim, foi muito enriquecedor. E começando pra falar do Vale do Silício, acho que a primeira coisa que eu vi do Vale... Tirar o meu óculos aqui, depois eu vou apresentar pra vocês que óculos que é esse. Esse aqui é o novo MetaGlass, que na verdade não tem aqui no Brasil, não tem na Europa ainda, só tinha lá em São Francisco, lá na loja da Meta. Esse óculos aqui, ele filma tudo que eu tô vendo, ele tira foto, ele fala aqui no meu vidinho tudo que eu quiser saber, ele tem inteligência artificial, então eu consigo conversar com a inteligência artificial. Imagina como se tu conseguisse conversar com o ChatGPT aqui. Tô conversando com a inteligência artificial, que na verdade é o lema, que é a do Meta, né? Converso com a inteligência artificial, recebo a resposta, ela vê o que eu tô fazendo, ela lembra das coisas que eu gosto, então agora a gente consegue ter uma inteligência artificial no nosso ouvido aqui, ó. Cara, gente, imagina eu pegar uma prova, por exemplo, a gente vai ter que mudar essa forma. Imagina eu pegar uma prova, eu olho pra uma prova e eu falo, tá bom, Meta, me responde essa prova aqui. Ela vai falar no meu ouvido, essa a primeira é A, a segunda é B, a segunda é C, porque vai utilizar a inteligência artificial. Na verdade, eu acho que não é nem não utilizem isso, a gente vai ter que mudar muita coisa na nossa sociedade. A gente vai ter que mudar a forma como a gente avalia, talvez. Muita coisa vai mudar, a gente não tá aqui pra falar disso, a gente tá aqui pra falar só de tecnologia, beleza? Enfim, o óculos é coisa de louco, completamente. E a Create novamente ficção. trazendo inovação pra vocês, né? Continue. Vou colocar o meu, esse aqui é normal, esse aqui não tá gravando. Depois eu mostro pra vocês como é que fica a gravação na perspectiva do MetaGlass. Enfim, cheguei lá no Vale do Silício, primeira coisa que eu vi, só se fala de inteligência artificial. A inteligência artificial é uma bolha. Não é uma bolha. Lá só se fala de inteligência artificial. O que pode ser uma bolha de inteligência artificial, muitas vezes, é o que a galera vende que nas redes sociais, ou que as pessoas que não são da área de inteligência artificial vendem sobre o que a inteligência artificial pode fazer. Mas primeira coisa que eu vi no Vale do Silício. Por que o Vale do Silício é tão incrível e por que lá que surgem as primeiras tecnologias? No Vale do Silício ocorre uma tríade das coisas mais importantes. O que acontece? Primeiro é a universidade. A gente foi em Stanford, Berkeley, e aí eu vou falar um pouquinho disso. Segundo é as empresas de tecnologia. E terceiro, as Venture Capitals, que são, quem não sabe, Venture Capitals são empresas que investem dinheiro em projetos, botam dinheiro em projeto, e aí depois de um tempo pegam esse dinheiro de volta, ou quando a startup for vendida, eles pegam a porcentagem deles, que é muito mais um valor é muito maior, né? Então, beleza. Uma universidade, Stanford, por exemplo, ou Berkeley, onde eu fui visitar. Berkeley, para quem não sabe, é a universidade onde o Oppenheimer fez os estudos, né, da bomba atômica. Para quem vê o vídeo do Oppenheimer, super indico, incrível vídeo. Ele estava lá, tem a salinha onde ele está, para vocês verem o tamanho da grandiosidade das universidades. Nas universidades do Vale do Silício, os estudantes chegam, propõem um estudo, alguma coisa do tipo, e primeira coisa que eu ouvi de lá, que foi em Berkeley, do professor de Berkeley falando sobre isso. Nenhum estudo ou projeto é aceito se não tiver ou a palavra inteligência artificial ou machine learning. Tipo, é absurdo. O Vale do Silício respira isso. Ou seja, se tu quiser lá fazer um PhD em alguma coisa específica, ou se quiser estudar em Berkeley, se você for submeter, não é aceito se não tiver inteligência artificial ou machine learning. Ele falou, ponto. Eles estão só focados nisso. É um foco absurdo em inteligência artificial que está rolando no Vale do Silício. E isso somente para os cursos de tecnologia ou isso funciona para os outros também? Eu só foquei... diferencial. Boa pergunta. Eu só foquei nos cursos de tecnologia porque a gente estava lá falando, mas foi uma pergunta que me surgiu assim, mas só me surgiu depois, era tão blowing mind, assim, as coisas estavam acontecendo, que eu fiquei com isso na cabeça, mas só me surgiu depois. Mas boa. E aí, o que acontece? Como é que funciona essa tríade? A universidade tem as mentes brilhantes ali, onde as pessoas estão com tempo para estudar e querendo melhorar o seu conhecimento. Aí vem as empresas de tecnologia. Meta, vem Google, vem Apple, ou outras empresas que não são tão faladas, são muito importantes, como Synopsys, Juniper. Pequena, né? Só empresa pequena que estão no Vale do Silício. Aí elas precisam resolver um problema do mercado. Elas precisam resolver algum problema, às vezes, da sociedade para colocar um produto. Elas levam esse problema para a universidade. A universidade,
Aí elas levam esse problema para a universidade tem os alunos onde vão pegar, alguém pega esse problema, resolve esse problema, estuda sobre isso, faz um artigo científico, alguma coisa, ou uma POC, ou um MVP e mostra que esse problema se resolve. Aí o aluno já mostrou que ele consegue resolver o problema da universidade, ele mostrou que o problema da universidade se resolve dessa forma, ele fez um teste, viu que aquilo ali se resolve com aquilo que ele criou, com aquilo que ele estudou, e vai para as Venture Capitals, onde ele apresenta isso como uma startup. Lá só se fala de startup. Todo mundo tem uma startup lá, todo mundo. Não, é legal esse incentivo para que as pessoas criem mais startup. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de não incentivar tanto, principalmente nas escolas. Que a gente tem escola com tecnologia e a gente não vê isso tanto de, nossa, crie seu próprio negócio. Só se for um curso de administração, mas o nosso de tecnologia, por exemplo, a gente não tem esse contato com a criação de startups, com a criação de um negócio. Eu acho que a gente não tem esse contato com as empresas. Com o mercado, com qual que é o problema real, sabe? Essa relação entre indústria e escola, entre academia, enfim, é algo muito que ainda não é acessível pra gente, né? E a gente pode ver muita sucateação, né, nas escolas que a gente tem por aí. Então, assim, é muito fácil de encontrar alunos que, por exemplo, eles começam em uma área, começam a estudar sobre tecnologia, mas por N motivos... Vão trabalhar para outra área. Vão trabalhar para outra área, entendeu? Porque eles não têm a oportunidade, eles até tentam, mas às vezes não conseguem. E tu pega os alunos com um tempo ali, querendo estudar, querendo aprender sobre uma coisa. Sim. Pô, se uma empresa chega e coloca o problema real do mercado, alguma coisa que elas querem resolver, o aluno vem com pronto, você criou uma startup, você criou uma ideia ali, você cresce. E aí, terminando nessa da tríade, o aluno tem a startup dele, né, vamos chamar de startup, que ele resolveu um problema real do mercado, ele vai apresentar isso para as empresas de Venture Capital, a empresa fala, gostei disso aí, e coloca 10 milhões de dólares para ele pegar essa ideia, escalar, virar um projeto absurdo e se resolve. Simples assim, por exemplo. E aí lá, essa tríade funciona muito bem e é por isso que muitas coisas são criadas lá. Tipo assim, é um absurdo como as coisas são criadas lá. Eu lembro que eu cheguei no Meta e estava conversando com o diretor de tecnologia do Meta e alguém fez uma pergunta que de início eu achei uma pergunta meio boba até, eu pensei, mas ele pegou dessa pergunta e fez uma resposta incrível. A pessoa perguntou assim, vocês aqui no Meta utilizam inteligência artificial para trabalhar? Eu pensei, caraca, essa pergunta, mas tudo bem, não tem problema. Aí eles responderam no Meta, por exemplo, o diretor de tecnologia falou, a gente não consegue nem usar o Google, nem usar o ChatGPT, nenhuma inteligência artificial que a gente queira usar, nem o Llama, para perguntar o que a gente está fazendo. Porque o que eles estão fazendo não existe em lugar nenhum, ninguém sabe. Eles são o primeiro, é a linha de frente. Eles não conseguem, por exemplo, eles têm que eles fazerem as próprias pesquisas, pegar as pesquisas, aplicar aquilo no mercado e ter um resultado, sabe? Eles que são quem inventam para resolver os problemas. Tipo, isso é muito absurdo. Justamente isso acontece lá no Vale do Silício, por causa dessa tríade. Lá tem esses três tipos de empresas, né? Tem as universidades, tem as empresas de tecnologia, as maiores, e as Venture Capital, que estão ali pegando as ideias que chegaram agora e que são muito boas. Vou colocar um dinheiro nessa ideia, essa ideia vai estourar, ficar gigante. Uma empresa muito grande compra essa ideia, a Venture Capital pega esse retorno de volta. Uma das Venture Capitals que a gente conversou, eles contaram mais ou menos como é que funciona. Eles pegam o dinheiro que eles investiram, em um ano eles pegam 30% sobre aquele dinheiro. Cara, é um absurdo, sabe? Sim. Tipo, você tem um lucro de 30%, sabe? Você tem um retorno de 30%. É um absurdo. Tipo, onde dá isso numa Venture Capital? Sim. Ou quem investe numa startup ou numa ideia de tecnologia, por exemplo, só as que eles olham, só tem que ter ou IA ou Machine Learning, se não tiver IA. E isso foi um absurdo, assim. O que eu mais vi lá foi a galera falar de IA startup. Eu sentei pra almoçar, a pessoa que estava atrás de mim, assim, conversando, estava falando de uma ideia nova de uma startup. A outra aqui do outro lado estava falando de como resolver o problema das redes sociais e tal e tudo mais. Eu falei, o povo só fala disso lá. Então, no Vale do Silício, é tudo tecnologia? Então, você vai no mercado, você é atendido por uma máquina, o carro lá é por inteligência artificial? Como é que funciona isso? Boa, assim, é muito tecnológico, as coisas são muito tecnológicas. Aí uma das coisas que eu andei lá foi o self-driving car, né? Aquele carro que dirige sozinho. Entrei no self-driving car, incrível. Ele não tem motorista, pra quem não entendeu. É um carro sem motorista, onde me leva pra onde eu quiser. Tipo um Uber, só que não tem motorista. Chamei o carro, ele chegou, botar um vídeo pra vocês verem. Chamei o carro, ele chegou, abri a porta, entrei.
Aí na telinha ele ainda fala, por favor, colocar o cinto e tal, não sei o que lá. Caso você precise de não sei o que, clique na tela, não sei o que lá. Já linka com o teu aplicativo de música já, se tu quiser. Nossa. Porque o aplicativo de chamar o carro já, então tu dá play, a música já chega no carro, já tá tocando. Aí você dá start ali no carro, né, só na tela. Você porque mesmo. Porque Você mesmo. Pode ser que você esteja esperando alguém chegar, sabe? Quando tu Sim, fechou a porta e entendi. fala, tá fulano chegando Tá. ainda, vamos esperar. Boa. E aí o carro não tem ninguém pra você falar, o motorista espera, não dá. Então Não tem dá. que ter o botão de start. Aí tu dá o botão de start, o carro, pum, vira o volante e sai andando. Vai. E você que teve contato com isso, como é um carro desse no trânsito, por exemplo? Um carro desse no trânsito, assim, ele se comporta como motorista, desvia, anda, eu achei incrível isso, tipo assim, tu vê a telinha, assim, ele tem diversos sensores, então consegue ver as pessoas passando e tudo mais, só que tem um ponto curioso disso, que foi o que eu tava perguntando pra outros motoristas quando eu andei em outros carros, né, Ubers, não sei se pode se chamar agora qual que é o normal ou não lá, mas o Ubers com motorista, e aí eles falaram, bom, ninguém respeita esses carros aqui, por quê? Se tu tem que dar passagem para um carro, normalmente no trânsito, né? Quando tem uma pessoa, passa aí. Agora, quando não tem nenhuma pessoa dentro do carro, é um robô, quem é que vai dar passagem para ele? Ninguém. Ninguém deixa o self-driving car passar. Então, se é uma rua onde tem que dar passagem para passar, ninguém deixa. Todo mundo vai. O self-driving car, ele espera, é um robô, não tem ninguém ali. Aí o carro fica parado lá, por exemplo. Isso acontece muito, eles falaram. Outra coisa que acontece muito é as pessoas fecharem esse carro e ultrapassar, porque ninguém vai te xingar. É um carro, vou ultrapassar ele, folgado esse robô, tipo, não ter uma pessoa ali dentro muda muito a perspectiva dos outros, assim, isso foi muito curioso, assim, no meu ponto de vista. O self-driving car, já deu muitos problemas de self-driving car lá, eu tava conversando com a galera, já deu muito deles se aglomerarem. Outra coisa, esse que tá lá, ele ainda não escuta, então se passa uma ambulância, ele fica parado. Ele é o único que trava o trânsito. Não adianta buzinar pra ele, obviamente. Então, uma ambulância ou uma polícia, ele fica parado, ele trava o E a trânsito. gente sabe com que isso. um carro é o suficiente pra travar um trânsito. É um carro. Então, com certeza, numa situação em que uma pessoa pode estar passando passando A mal, o pessoa, carro trava o trânsito. morrendo e o carro Sim. lá parado. E eu achei muito insano porque tinham muitos desses carros, tipo, um atrás do outro. Tipo assim, parava às vezes um, outro atrás, outro atrás, outro atrás, e falava, Nossa caraca. Senhora. E de noite eu fui numa balada lá e na rua tinha uma galera. Sabe galera que fica assim no barzinho, a galera fica na rua conversando, vai pra rua. Esse carro passando, a galera tudo na rua assim, o carro ele ia devagarinho, como, tipo, sabe como um motorista mesmo às vezes vai querendo empurrar para as pessoas saírem, desviando das pessoas. Eu falei, eu vi o self-driving car, eu saí da frente na hora. Você é louco. E a galera na rua assim, o carro saindo, e a galera tipo, de boa saindo. Normalmente. Agindo normalmente. O self-driving car, muito incrível, mais uma tecnologia e ele utiliza inteligência artificial. A inteligência artificial do self-driving car tá na nuvem. Esse é um outro ponto muito interessante que foi, assim, uma das coisas mais incríveis que eu vi lá sobre inteligência artificial. É a próxima era da inteligência artificial, algumas coisas que eu vi dentro do self-driving car, por exemplo. Tá. Trazer o que eu achei, que eu acho que é a próxima era da inteligência artificial, né? Assim, é o próximo passo que a inteligência artificial tem para dar. Hoje, a inteligência artificial, toda a inteligência artificial roda na nuvem. Nada roda. Eu tava com o Metaglass aqui, a inteligência artificial não roda aqui. Ela roda na nuvem. Todas rodam na nuvem. Por que ela não roda aqui? Primeiro que se ela rodasse aqui, ela ia queimar a minha cara, né? Se ela rodasse nesse óculos, ela ia queimar a minha cara e ia aquecer demais. A forma como a inteligência artificial roda hoje, ela não é eficiente. Nem sustentável. Nem sustentável. Porque ela usa muita energia. Justamente porque a inteligência artificial hoje, na grande maioria, roda em GPU. Bom, GPU, o que é uma GPU? GPU é uma unidade de processamento gráfica. Cara, olha o nome, ela é unidade de processamento gráfica. Ela não tem nada a ver com inteligência artificial. As placas de vídeo foram utilizadas para rodar inteligência artificial por um workaround. Foi uma gambiarra, porque viram que ela roda muito bem, porque ela consegue processar muito. Só que como é que o vídeo é processado na tela? E aí eu vou chegar, né? Falar da LPU, que eu acho que é o próximo passo da inteligência artificial. A GPU, ela não é... Enfim, depois eu explico disso. A GPU, ela não é eficiente. E aí elas rodam na nuvem, justamente porque na nuvem a gente consegue enviar a mensagem lá para um lugar onde tem um monte de GPU, água resfriando aquelas GPUs, para elas ficarem rodando inteligência artificial. Por isso que não roda aqui, não roda no meu Glass, não roda no teu celular, não roda no carro, roda na nuvem. E se esse carro pede conexão com a internet,
ele não roda inteligência artificial, e a inteligência artificial é responsável por fazer a leitura das coisas que estão acontecendo ali, no momento, a inteligência artificial é utilizado para fazer a decisão para onde ele vira, para onde ele não vira. Teu Waze funciona com inteligência sem internet? Teu Waze não funciona sem internet, ele não toma uma decisão de uma nova rota sem internet. A mesma coisa, esse carro, sem internet, ele não toma nenhuma decisão. E a inteligência artificial não roda nesse carro, não roda no óculos, não roda no teu celular, elas rodam na nuvem. Próximo passo é a inteligência artificial rodar local. Sim. Isso foi um papo boa. Faz um vídeo, Cacau, com o Metaglass até. Com a inteligência artificial que não tá rodando no óculos, ela tá rodando na nuvem. Hey Meta, record the video, please. Boa. Vai lá. Olha lá, Cacau já tá fazendo um vídeo e ela vai mostrar a perspectiva dela com o óculos. Esse óculos, ele roda inteligência artificial na nuvem, obviamente, mas você conversa com ele e ele joga toda essa informação pro meu celular, que meu celular joga essa informação pra nuvem. Boa. E o que é o próximo passo da inteligência artificial? Ela rodar local. Ela rodando no óculos, ela rodando no celular, ela rodando no carro, vai mudar totalmente o game da inteligência artificial como um todo. Justamente porque isso vai ficar mais barato, mais acessível e muito mais rápido. E aí tu vai poder confiar no carro que está rodando com inteligência artificial, porque ele não vai precisar estar conectado com a internet para mandar mensagem. Por exemplo, esses carros não passam dentro de túneis. Eles passam de uma dependência para ser autossuficientes, entende? Eles passarem dessa necessidade da internet, dessa necessidade de ter um método para sustentar, sendo, enfim, ecologicamente errado, por exemplo, com água, enfim, e tudo mais, para algo que seja algo mais autossuficiente, consegue fazer suas próprias coisas sem depender de mais algum outro serviço, entende? Isso mesmo. Como algo que está na nuvem, né? Enfim, a nuvem é um conceito muito abstrato, assim, até porque você pensa, tá rodando na nuvem, o que isso significa, né? Pra gente que não entende... A nuvem é só um lugar. É só um lugar. Em algum lugar aquilo tá rodando. Aquela nuvem tá em algum lugar. Tá em algum lugar, exatamente. E eu acho que é até uma comparação assim, sobre GPUs e LPUs que eu acho que talvez seja até mais simples de entender. Seja se você pensar, imagina a GTX que você tem no seu computador. Só que escala isso para uma RTX 4090, só que 1000 vezes melhor. E faz com que várias RTX 4090 realizem a mesma tarefa paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo, em diferentes tarefas e paralelamente, né? Sim, eu acho que uma forma fácil até de explicar para vocês o que é a GPU e a diferença da LPU é tipo assim, nem falei da LPU ainda, tá? Tô chegando nela. Quando eu falei que a futuro da inteligência artificial rodar nos dispositivos, a gente precisa de um outro hardware, não mais da GPU. GPU não é eficiente para rodar a inteligência artificial. Então, qual é o ponto? As grandes empresas de tecnologia estão correndo para cada uma ter seu próprio hardware, ter sua própria estrutura, sabe o Transformers que são utilizados muitas vezes na inteligência artificial? Quem conhece quem não conhece não tem problema. Estão criando as próprias infraestruturas, os próprios hardwares para rodarem sua inteligência artificial. O mercado que a NVIDIA hoje é líder, que vocês veem a NVIDIA subindo, vai acabar esse mercado, porque esse mercado, ele é o mercado dos gamers. A GPU foi feita, Cacau tirando várias fotos, a GPU foi feita para rodar jogos, não para rodar inteligência artificial. Então, galera dos games, fiquem tranquilo que logo GPU vai abaixar o preço, muito provavelmente, quando ela parar de ser utilizada para inteligência artificial, que não é o objetivo dela, né? As placas de vídeo que vocês compram para jogar, elas foram feitas para jogar. E aí, o que está acontecendo? As empresas estão criando seus próprios hardwares. E aí, uma empresa que é a Groq, que é a empresa que a gente utiliza na DAI, inclusive, é um dos motivos da DAI ser tão rápida. Quem não conhece a DAI é a nossa inteligência artificial da Create, que pode ser a sua assistente inteligente, pode entrar lá, www.dai.tech.br, se vocês quiserem dar uma olhada. Ela é tão rápida e tão barata, ela é 14 vezes mais barata que o ChatGPT, essa inteligência artificial. Ela é tão rápida e tão barata justamente por causa de empresas como a Groq, que fazem uma inteligência artificial rodar sem você precisar de uma GPU e sendo muito mais eficiente.
eles criaram um negócio que se chama LPU, essa tal de Grok, né? É um hardware para rodar inteligência artificial. Esse é o futuro da inteligência artificial no meu ponto de vista, que está sendo presente. Essa Grok teve um investimento de 500 milhões de dólares há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano. Ela é lá do Vale do Silício, para vocês verem como estão investindo nisso. Ela quer pegar um pouco do mercado da NVIDIA e tá todo mundo correndo para pegar esse mercado da NVIDIA, porque a NVIDIA é GPU, não é LPU. E aí a Grok, ela criou o quê? Uma LPU que se chama Unidade de Processamento de Linguagem, que roda a inteligência artificial, 10 vezes, ela usa 1/10 da energia que usa uma GPU, por exemplo, para rodar a inteligência artificial. Então, tipo assim, ela usa absurdamente menos, ela é muito mais sustentável para rodar a inteligência artificial. Que tá gravando? Não. Achei que tava gravando. Ela usa 10 vezes, ela usa 1/10 da energia que uma GPU utiliza. E aí, beleza. Essa Grok fez uma LPU, por exemplo, e aí faz com que as inteligências artificiais rodem muito mais rápido e rodem de forma muito mais barata. Aí a gente foi lá visitar a Grok. O que é essa LPU, o que é essa GPU? Por exemplo, GPU, ela foi feita para jogar gráfico na tela. Então, tipo, você está pensando num jogo. O jogo, quando está jogando um jogo, ele precisa colocar gráfico na tela de forma rápida. O gráfico que ele precisa colocar na tela, ele não precisa ser linear. Você não precisa colocar um pixel do lado do outro. Você pode colocar o pixel de lá, depois o pixel de baixo, depois o outro. Então, ela foi feita estruturalmente para colocar os pixels na tela de forma aleatória. Não precisa ser linear. A inteligência artificial precisa ser linear. Eu preciso, se você pensar no ChatGPT, eu preciso saber o que eu falei antes para saber o que eu falo depois. Eu não posso simplesmente sair jogando coisa e depois você... Eu preciso ter uma sequência lógica para dar a próxima resposta. A inteligência artificial, ela precisa saber do que vem antes para saber qual a próxima palavra que eu vou escrever. A GPU não foi feita para isso. E aí, por isso que se estão criando outras, por exemplo, a LPU. A LPU, ela faz isso. Ela espera o anterior para fazer a próxima. E ela foi construída, a estrutura dela é para fazer isso. Então, ela acaba sendo muito mais rápido, do tamanho de um pendrive. O que hoje, você utilizar a melhor GPU que a gente tem, vai rodar. É um negócio que é do tamanho de um pendrivezinho, que vai rodar a tua inteligência artificial muito mais rápido do que aquela GPU, aquela placa de vídeo muito grande que precisa de cooler e tudo mais. Ou seja, isso muda totalmente o game da inteligência artificial. E no meu ponto de vista, o game da inteligência artificial vai mudar no hardware. Por quê? Os cálculos que a gente faz para ter ela como ela tem hoje, o ChatGPT, os cálculos que foram feitos para o ChatGPT, ou por exemplo, uma inteligência artificial, uma LLM, como ela é hoje, foram feitos na década de... Não, foram feitos no século XX. Século XX. Foram feitos no século XX, isso. Sim. E aí, esses mesmos cálculos só foram possíveis de serem feitos, né? e feito esse cálculo para sair um ChatGPT da vida por causa das GPUs a gente teve uma capacidade de processamento muito maior. Então, pela capacidade de processamento ter chegado na que chegou, a gente conseguiu usar aqueles cálculos que foram feitos lá em 1500, foram lá feitos em 1950, em 1960 tal, e tudo mais, e a gente conseguiu utilizar. E aí agora, com essas mudanças absurdas de processamento e novos cálculos, a gente vai avançar, no meu ponto de vista, próxima era de inteligência artificial é no hardware. A guerra está sendo no hardware, porque no software e cálculo a gente já sabe muito bem como fazer para a inteligência artificial ser super inteligente. Sim. Já tem tido um tempo que a gente vê muitas empresas buscando hardware para possibilitar essa implementação de inteligência artificial mais fácil, né? Mais simplificada. Eu queria saber mais a sua opinião. Qual seria a sua opinião? Porque eu acho que ainda fica meio confuso na minha cabeça, apesar de eu sentir que vai chegar um momento em que talvez tenha alguma crise de hardware. Talvez como teve alguma coisa relacionada ao silício. Verdade, isso tá acontecendo até, foi uma das coisas que eu perguntei lá. Eu fui na Grok, né, visitei as empresas, visitei Meta, visitei Google, visitei todas essas empresas, tive palestra com alguma dessas pessoas e treinamentos. Tá acontecendo, por exemplo, a NVIDIA comprou quase todo, uma das coisas que o pessoal na Grok falou, comprou tipo assim, quase todo a matéria-prima que eles utilizariam para fazer as LPUs, tipo assim, para fazer... Então tá rolando uma guerra disso, pelo que eu entendi do que tá acontecendo, e agora o que eles precisam é de mão de obra, eles estão precisando construir essas LPUs, eles falaram que eles têm o dinheiro já. Sim. Eu até falei, pô, eu consigo comprar uma LPU? Ele falou, não, cara, a gente nem tem pra gente LPU, a gente tem que construir.
Aí pra isso eles precisam de uma matéria-prima específica lá, que eles falaram, a NVIDIA comprou, tipo, quase tudo, porque a NVIDIA subiu absurdo. Sim. E aí tá tendo essa guerra, por isso eu não fui atrás ainda de entender qual que é essa matéria-prima e tudo mais, como o Guto falou do silício, por exemplo. Mas eu acho que vai ter um boom, acho que até um tema interessante pra estudar, pra analisar, pra entender, né? O que vai acontecer. Porque vai precisar de matéria-prima pra isso. Uma das coisas é energia, né? Mas pelo menos a LPU não precisa de tanta energia quanto a GPU. Sim. A GPU gasta um absurdo de energia, né? Pra vocês terem ideia. Uhum. Mas muito massa. Eu acho que o próximo ponto é nessa do hardware. O que mais que eu tenho pra falar do Vale do Silício? Eu acho que isso acaba quebrando totalmente, assim, porque a NVIDIA tá monopolizando tanto o mercado que eu sinto que uma hora vai chegar um momento em que, né, tem aquela coisa vamos dizer, da mão invisível, né, do capitalismo, enfim, de que, na verdade, vai ser contraditório, vai ser contraprodutivo também para a NVIDIA. Talvez a NVIDIA acabe produzindo coisas que, assim, e aí, onde que eles vão? Qual vai ser a próxima etapa, entende? Então, talvez isso não seja ideal, enfim, estamos falando de empresas gigantes aqui, né, a maior empresa, assim, do mercado, então... Não dá pra esperar lógica. Não dá pra esperar muito. E tem uma coisa que eu achei muito curiosa lá, assim, tipo, visão minha. Claro, eles vivem numa bolha, né? Eles estão nos Estados Unidos, estão no Vale do Silício. Eu perguntei até para um professor de Berkeley, né, o que ele acha sobre toda essa mudança do emprego, tipo... Tá chegando a inteligência artificial, por exemplo, self-driving car, e a galera que dirigia, e o self-driving car tá ali, e a galera que trabalhava de alguma coisa, e a IA ou tecnologia tá substituindo. Eu entendo toda a discussão, expliquei pra ele, entendo toda a discussão, a gente até falou aqui no outro podcast, entendo toda a discussão de que o emprego só muda de lugar nas outras revoluções, porém a gente está chegando num patamar onde o mundo está com 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de habitantes, é muita gente. Será que a gente precisa de todas essas pessoas trabalhando, tipo assim, realmente tendo uma função de fazer alguma coisa com a inteligência artificial chegando e tantos empregos sumindo? E o professor de Berkeley me falou que ele acha que sim. Ele acha que o emprego só muda de lugar e que vai ter muito mais emprego para tecnologia. Porque eu acho que ele tá numa bolha ali onde realmente deve ter muito emprego para tecnologia, precisa de muita gente. Vale do Silício. No Vale do Silício. Sim. Mas tem o mundo, né? Eu acho que também a gente chegou a uma etapa, assim, da humanidade em que a gente precisa de um emprego para ter um propósito, sabe? Entende essa coisa? Essa ideia de que, assim, se você não estudar, se você não trabalhar, a maioria da sociedade vai te ver como uma pessoa que não faz nada. E você acaba se vendo dessa forma. É óbvio que isso não é... Isso tem muito debate sobre ética até aí. Ética, olha que legal. Um outro ponto, ética, que eu falei lá, eu levei lá. Cara, essa foi muito massa. Ética é bastante discutida, Não, né? e eu perguntei pra esse professor aí, pra esse professor de Berkeley, eu falei com uma galera, mas acho que a resposta dele foi a melhor, assim, mas eu falei pra ele, cara, uma das coisas mais discutidas sobre a ética, eu dei até o exemplo pra ele, eu falei assim, se eu escrevo um livro sobre um elfo doméstico chamado Andrews, e eu gosto de Harry Potter, eu escrevo alguma coisa sobre Harry Potter, um elfo doméstico chamado Andrews, e aí daqui a um ano eu pergunto pro ChatGPT quem é o elfo doméstico Andrews, ele vai contar a história que foi uma história que eu criei, e que o ChatGPT não me pagou pra estar falando isso pra todo mundo, e que as pessoas estão lendo alguma coisa que, tipo, era minha ali, sabe? Eu não tô nem ganhando visualização. Fora todos os outros debates éticos, como câmera de segurança, coisa do tipo, viés, bias, enfim. Perguntei pra ele sobre o que ele achava sobre a ética no mundo da inteligência artificial. Aí sabe o que ele me respondeu? Ele disse que grandes empresas foi interessante ver o ponto de vista dele sobre isso. Grandes empresas como Google, Meta, ChatGPT, OpenAI no caso, investem muito dinheiro para tentar resolver o problema da ética. Mas nenhuma tá nem perto de resolver isso. Sim. Se tu chega com um projeto falando que tu vai resolver o problema de ética ou de alguma coisa do tipo dentro da inteligência artificial, eles colocam muito dinheiro, mas ninguém tá nem perto de resolver o problema da ética na inteligência artificial, e eles estão muito correndo atrás e gastando dinheiro para isso. Mas é um baita de um problema. Ética na inteligência artificial. É como um exemplo que o senhor já havia dito, já havia dado, que quando o senhor foi no aeroporto e a inteligência artificial identificou você como alguém suspeito. Então, sabe, da onde que veio essa informação? Eu não tenho nem como saber. A gente não sabe de onde veio essa informação, então como é que a gente vai
ter parâmetros éticos sobre isso se a gente nem sabe de onde que veio essa informação? E quem colocou essa informação lá? Isso realmente é um dos grandes problemas da inteligência artificial, que é a ética, e isso lá também se fala disso. E aí, eu acho que assim, pra finalizar o papo até, uma das coisas mais legais que eu vi lá, cara, é que tipo assim, tudo que a gente estuda aqui na Create, tudo que a gente vê de tecnologia, é o que eles estão falando lá. Sim. Tipo assim, não tinha nada de muito diferente, sabe? Eu, por exemplo, conversei com um PhD de Stanford, numa palestra, eu perguntei pra ele sobre as LPUs, e o que ele achava das LPUs. Aí ele me falou, o que é uma LPU? Aí eu falei, pô, será que eu tô estudando as coisas no lugar errado, cara? Aí eu falei, ele falou, LPU? Aí eu falei, uma linguagem de processamento central. Aí ele, unitário, né? Aí, unidade de processamento de linguagem. Aí ele, eu nunca ouvi falar da LPU. Aí eu pensei, caraca, eu acho que será, né? Tipo, que eu tô vendo as coisas no lugar errado. Mas não, tipo, tem gente lá que não sabe também. Sim. Tipo, tem gente lá que às vezes a gente leu alguma coisa, às vezes a gente tá testando alguma coisa e a gente não sabe. Sim. E eles sabem, e vice-versa. É que a tecnologia está diariamente mudando as coisas na tecnologia, principalmente inteligência artificial, que todo dia surge alguma coisa nova. Sim. Então, faz parte também, é um papel nosso da gente buscar mais informações, da gente estar sempre se inteirando sobre isso. Boa. Fala aí, Cat. MetaQuest de realidade virtual, não vai comentar nada sobre Boa. O Cat pediu pra eu falar sobre o MetaQuest ou sobre realidade virtual, realidade mixada. É um outro ponto muito interessante que eles estão focando muito, que é realidade virtual e realidade mixada, né? Eu trouxe um MetaQuest pra galera, tava brincando lá no MetaQuest agora há pouco. Pra quem não sabe, é um óculos onde você vê o mundo do jeito que ele tá? A realidade é mixada, é uma realidade mista. Ele vê o mundo do jeito que tá, só que com outras coisas. Por exemplo, eu consegui trabalhar, eu pego o meu mouse e jogo uma tela pra cá, pra esse lado, ela fica gigante, jogo uma tela pro outro lado, ela fica gigante, uma na minha frente, posso ir no banheiro, quando eu voltar, a tela tá no mesmo lugar. E eu tô com óculos. E aí eu consigo trabalhar perfeitamente, vendo as coisas e fazer. Fora todos os jogos, todas as outras coisas que dá pra fazer. Tipo, um cirurgião consegue ver por dentro de uma pessoa, depois que ele já fez todo o mapeamento, tem câmeras, ele consegue entender como é que... Isso é um absurdo que vai mudar, acho que bastante coisa na medicina, tanto na medicina, obviamente nos games, né? E no metaverso, que é um ponto a se voltar. Mas esse mapeamento de espaço fica registrado nesse MetaGlass? E isso é muito interessante porque eles falaram sobre o MetaQuest, mas o MetaGlass também é a mesma coisa. Sim. É muito interessante que eles falaram que nada fica registrado justamente por questão de privacidade e tal e tudo mais. Outra coisa, isso aqui, ó, se eu colocar esse óculos, por exemplo, e der um play nele, vocês vão ver... vou começar a filmar, vocês vão ver que acende uma luzinha. Essa luzinha, ela não pode ser apagada, nem por software, nem só por hardware, só dentro dela. Se eu tampar a luzinha aqui, ele não deixa mais eu filmar. Ele fala pra mim, você tampou, a gente não vai mais filmar, por causa de ética. Ou seja, ninguém vai conseguir tirar uma foto ou filmar sem a luzinha tá mostrando que eu estou filmando vocês, eu estou fotografando vocês. Sim. Imagina a gente sendo gravado e a gente não ter noção disso. Tipo, galera tão realmente preocupado com esse tipo de coisa. MetaQuest, por exemplo, as imagens não ficam salvas dentro do MetaQuest, não vão pro Meta e tal, tudo mais. Tem toda essa preocupação deles pra não infringir todos os problemas éticos que pode rolar. Que outros tipos de tecnologia você teve contato quando você foi a essa viagem no Vale do Silício que não vieram ainda pro Brasil? Que você teve contato com o MetaGlass, com o MetaQuest? Tem alguma nova tecnologia que ainda não chegou aqui pra gente? Cara, eu acho que a grande diferença mesmo foi os self-driving cars, eu acho. Mas os próprios... Os self-driving cars, os carros que dirigem sozinho, por exemplo, eles não deveriam estar lá. É uma tecnologia que ainda não é confiável. Eu lembro, essa pergunta que eu fiz pro professor de Berkeley sobre o self-driving car e sobre a galera trabalhando, ele me respondeu pra mim, ele falou assim, ó, eu não sei como foi aprovado esses carros andarem sozinhos na cidade. Tudo por dinheiro. Ele falou, muito provavelmente. Ele falou, eu não sei como foi aprovado, porque a nossa tecnologia hoje ainda não é boa o suficiente pra você confiar nesse carro. E também pra vender essa ideia de que é o Vale do Silício, lá tem carros que muito provavelmente pode ser isso. Mas a tecnologia ainda não tá nesse nível desse carro andar sozinho e ficar lá tranquilo sem motorista. Ainda não tá nesse nível. Tipo, podem tentar vender isso e tal, tudo mais. Até esse professor, quando esse professor falou, eu falei, caraca, que legal que minhas teorias faziam sentido, né? De tipo, pô, não tá nesse quesito. Essa tecnologia. A outra foi o MetaGlass. Gente, eu achei isso aqui o mais interessante. Porque isso aqui, ele mostra pra gente
que uma inteligência artificial aqui no teu ouvidinho, vocês têm mais contato com o ChatGPT talvez, o ChatGPT aqui no teu ouvido, conversando com você, tu perguntando o que tu quiser, ele lembrando de tudo que tu falou, ele lembrando de tudo que tu viu. Se tu fala, esse é meu restaurante favorito, ele decora restaurante favorito, já sabe tudo sobre você. Tu pergunta pra ele as coisas, cara, você virou um ciborgue. Tu tem uma inteligência artificial do teu lado, onde você bate papo devagarinho, assim, bem baixinho, tá falando. Todo mundo na rua, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, tava assim. Tipo, a galera tudo com MetaQuest. Com MetaQuest não, MetaGlass. Absurdo. É bem Tony Stark. Bem Tony Stark. E ele não tem display, tá? O Meta já falou que lá no Meta eles falaram que já estão estudando pra ter display. Digo, ele não tem display, não aparece nada no óculos aqui. Ele só escuta, ele tira a foto e tudo mais, manda pro celular, mas ainda não aparece nada na minha frente. Mas esse logo vai acontecer. E aí vai ficar, por exemplo, se ficar igual o MetaQuest, o MetaQuest é um absurdo. MetaQuest é um absurdo. Pra quem nunca usou, é um absurdo. Tu vê, tu tá em outro cenário, cara. Tu tá em outro mundo. Você quase sente aquilo, velho. O que teu olho tá vendo, você tá em outra sala mesmo. Perfeito. É loucura. É doideira, assim. Muito doido. Eu acho que essas são as coisas mais avançadas que eu vi de tecnologia, mas o que mais me chamou a atenção foi a inteligência artificial migrando para ser a guerra do hardware, onde quem cria o seu próprio hardware e quem roda a inteligência artificial de forma mais eficiente, e aí isso vai mudar o jogo. E outro ponto, só deixando de off-topic. Fui na empresa Synopsys. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar da Synopsys, mas todos vocês eu tenho certeza que já usaram Synopsys. Ela é dona de mais de 4.500 patentes de tecnologia e ela que construiu a infraestrutura para se comunicar com o silício, que é, né, o que fica dentro do computador lá, por isso que é o Vale do Silício, a matéria-prima. Ela tem patente para todas as coisas que estão em tecnologia, no teu celular e tudo mais. Eles que fazem tudo por dentro, assim, uma das maiores empresas está lá. E eu perguntei para a vice-presidente da Synopsys, a pergunta, caraca, assim, não podia ter feito uma pergunta melhor, assim. Eu perguntei para ela, eu falei, olha, tendo visto que a inteligência artificial é a era da tecnologia que a gente está vivendo agora, o que tu acha que vai ser a próxima era da tecnologia? O que tu acha que vai vir depois da inteligência artificial e que vai ser um boom no mundo? Ela, sem pensar duas vezes, olhou pra minha cara e falou, computação quântica. Computação quântica com certeza. Cara, até arrepiei, velho. Eu até arrepiei. Eu também aqui. Doideira. Acho que eu não tinha falado isso pra vocês, né? Não. Mas é algo que tá sendo, que realmente está sendo estudado, que... Cara, a gente tem que ter um dia só pra falar de computação quântica. Eu acho incrível o assunto de computação quântica. Pra quem não entende, é um negócio que vai revolucionar absurdo. Não vou ficar falando disso até porque é um assunto meio maçante e complexo de entender. Mas é um computador absurdamente mais rápido do que um computador comum. Tipo assim, sei lá, acho que... Eu não lembro exatamente, mas se tu ver os números, uma criptografia que um computador comum quebra em 200 anos, eu acho. Não, 2.000 anos, acho. 2.000 anos, Demoraria 2.000 anos para uma criptografia comum uma criptografia ser quebrada por um computador comum. Um computador quântico demorou acho que 4 minutos, ou menos que 4 minutos, um negócio assim. Tipo assim, pra tu entender o tamanho, a magnitude da velocidade de uma computação quântica. E aí eu perguntei pra ela mais sobre computação quântica, ela me passou um e-mail de alguém que trabalha com computação quântica na Synopsys pra conversar, vou bater maior papo sobre computação quântica, e disse que estão estudando sobre isso. Só que tá faltando profissional na área de tecnologia, por exemplo, pra estudar sobre IA, que é a era da agora. Imagina pra próxima que é computação quântica, sabe? Mas eu também acredito muito que vai ser a próxima era, depois da IA, é computação quântica. Isso é uma forma de se destacar no mercado, né? Começar a estudar computação quântica sabendo que pode ser um próximo. É uma forma de se destacar, mas também tem que tomar cuidado pra não quebrar as expectativas. Porque ainda é algo bem, ainda tipo assim, inicial. Mais pra frente. A gente sabe tanta coisa sobre a computação quântica ainda, né? Sim, exatamente. Então, acho que esses foram os insights que eu tive no Vale do Silício, mas eu acho que o maior dele foi isso que eu falei pra vocês. Todo mundo que tá lá é ser humano. Todo mundo que tá lá, às vezes, fala alguma coisa de errado. Às vezes não conhece algo. Às vezes não estudou sobre algo. Também tem um dia que tá estressado e não sabe tudo também. Tipo, são pessoas como nós, assim, que sabem tanto quanto nós, muitas vezes, sabe? Só que eles estão num lugar onde tem muito network e onde, principal, tem essa tríade que faz as coisas acontecer, que é as empresas de tecnologia, as universidades maiores e as venture capital, que é o que fazem o Vale do Silício ser a cultura do Vale do Silício. Obrigada, Gustavo, por participar dessa conversa. Agradeço, muito obrigada, Angels, por estar compartilhando a sua experiência. Foi muito interessante. E obrigada a você que está assistindo. Eu espero que você tenha gostado e acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Create Digital. Também nossos projetos, tem bastante coisa interessante. Valeu!